Chegamos na lição número 13 de Um Curso em Milagres, que afirma o seguinte: o mundo sem significado gera medo. A ideia de hoje é uma outra forma da lição anterior que nós vimos ontem, onde foi afirmado que eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. E quando o curso se refere a transtorno, pode ser entendido de várias formas, como depressão, ansiedade, medo, preocupação e assim por diante. A lição de hoje foca numa emoção específica, que é o medo, e sobretudo no porquê nós criamos um significado ilusório sobre o mundo e por que essa ilusão que nós criamos gera medo. Então, é um novo passo de uma forma mais profunda nesse processo de fazer essa correção da nossa percepção. E de onde vem esse medo? No texto é nos colocado que o reconhecimento dessa falta de significado gera uma intensa ansiedade, gera medo, porque a base do nosso ego está sustentada nessas ilusões. Então, nós criamos uma resistência, ou seja, o nosso ego cria essa resistência e nós nos identificamos, com o nosso ego e quer se defender o tempo todo. Por quê? Porque ele não é real. Então, é nos colocado que é como se houvesse uma disputa entre Deus e o nosso ego. Deus e o ego desafiam um ao outro o tempo todo sobre a autoria do significado desse espaço vazio. Então, o ego está ali sempre trazendo ideias, conceitos, criando ilusões para sustentar a sua realidade. E é essa resistência que gera medo. É o motivo pelo qual sua mente está sempre lotada com pensamentos do passado ou projeções sobre o futuro, justamente para sustentar esse sistema do ego que existe em nós. Se conseguíssemos eliminar o passado e o futuro, sobraria simplesmente o momento presente, que é o momento onde Deus se manifesta, onde a verdade é revelada. E isso seria a morte do nosso ego, seria a morte daquilo que não é real. Você estaria livre, conectada 100% no momento presente, conectada com a essência divina, com o universo, com Deus. Então, o ego sabe que ele não é real e isso faz com que ele queira se defender o tempo todo. Diante de tudo isso, pode ser que você ache muito difícil não criar resistência com essa ideia. Mas o texto enfatiza que você não precisa compreender nada agora, não precisa ficar julgando, pensando sobre essa ideia. Simplesmente foque na prática, que é o mais importante para avançarmos no nosso objetivo. Então vamos agora à explicação da parte prática. Você vai começar de olhos fechados, repetindo essa ideia central para si mesmo. Então você vai dizer: um mundo sem significado gera medo. Em seguida, você vai abrir os olhos e lentamente vai olhar ao seu redor, para as coisas. E ao mesmo tempo você vai dizer: eu estou olhando para um mundo sem significado. Então você vai repetindo esta ideia, esta frase, enquanto você olha para cada coisa, para cada objeto à sua volta. E vai fazer isso por cerca de 1 minuto, 4 vezes durante o dia. No final de cada período, você vai fechar os olhos novamente e vai dizer: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Então é isso, boa prática e até a próxima lição.